Vamos contar nesse AVNews duas ótimas histórias. Duas histórias relacionadas ao adversário de amanhã, o Goiás. Vamos falar com dois pais. Um angustiado e triste, mas querendo ver o filho dar a volta por cima. E o outro saudoso, com a ausência do querido filho, que não está mais entre nós, mas que deixou sua marca no Vasco da Gama. Você vai ouvir o pai de Thales Magno e o pai de Balotelli, uma lembrança e principalmente uma certeza de volta por cima. Histórias que você só curte aqui no canal Atenção Vascaínos. E vamos também saber do time do Vasco, que joga amanhã em Goiânia e tem desfalque de última hora, tem renovação de joia da base e um titular que volta à equipe amanhã para a tentativa de classificação na Copa do Brasil. Jogo que vale muito dinheiro. O AVNews recheado com histórias lindas. Vale você conferir. A gente volta já já. Depois dela, teve a guitarra no BDG, mas eu sou muito mais a minha guitarrinha aqui no AVNews. Toca, guitarrinha! Vem, meu amor! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos nessa terça-feira, dia 25 de agosto de 2020. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Amanhã, decisão da Copa do Brasil. O Vasco precisa vencer o Goiás para passar de fase, para ganhar um bom dinheiro. É um jogo que vale 2 milhões de reais. É só passar de fase que pela quarta fase da Copa do Brasil, o Vasco já recebe os 2 milhões. Realmente é muito importante o resultado. Já já nós vamos falar do time que viajou, do embarque da delegação, que tem um desfalque, mas que também tem um reforço. Porque nós vamos trazer duas histórias muito importantes e correlacionadas, sim, por conta de nomes e de sentimentos. O primeiro é lembrar um fato que aconteceu há 7 anos atrás, exatamente no dia 24 de outubro de 2013. O Vasco jogava no Maracanã contra o Goiás a sua última vez pela Copa do Brasil, tentando chegar à semifinal da competição naquele ano. Havia perdido o jogo em Goiânia e precisava ganhar bem no Rio de Janeiro. E abriu 2-0. Acabou vencendo por 3-2, o que não foi suficiente para a classificação. 2-0, 2 gols feitos por um menino, à época com 18 anos. Thales Lima de Conceição Penha. Você vai ver aí os 2 gols que Thales, o Balotelli, como foi carinhosamente apelidado pelo torcedor cruzmaltino, fez. Um primeiro gol, você já está vendo aí, o cruzamento de Fagner da direita, ele pede a bola e bate de 3 dedos no canto esquerdo do goleiro Renan. Um bonito gol. O segundo gol foi um gol de muita ousadia também. A bola recebida do volante Sandro Silva, Thales domina na entrada da grande área e o ídolo Juninho Pernambucano do lado direito sozinho, apenas para receber e matar o goleiro do Goiás. Thales já mostrava ali a sua personalidade e bateu de fora da área, fazendo 2-0. Uma lembrança muito boa de um menino que, precocemente, no dia 22 de junho de 2019, no ano passado, incrível, acabou perdendo a vida num acidente de motocicleta. Triste porque deixou um legado e principalmente uma enorme saudade no pai, uma pessoa que sofre até hoje por conta da ausência do filho. Vamos ouvir então o Biraci de Conceição Penha, que perdeu o filho e parece que ter perdido também o norte, mas não perdeu o amor pelo Vasco. E nós vamos conversar com ele sobre o filho, sobre aquela lembrança daquele jogo e também sobre o jogo de amanhã. Ele está muito animado como torcedor cruzmaltino que é. Primeiro, o Biraci, o Bira, como é chamado pelos amigos, fala o que lembra daquela partida que o Vasco venceu por 3-2 o Goiás e que foi a estreia entre os profissionais do então filho Thales. Rapaz, naquele jogo, Vasco e Goiás 2013, eu fiquei muito assim, emocionado porque ele tinha subido para o profissional e era o primeiro jogo dele como profissional. Isso fica marcado até hoje na minha memória, porque eu até falei com a mulher
Semana passada, quando anunciou Vasco e Goiás se enfrentariam de novo pela Copa do Brasil, aí eu até falei com ela, Vasco vai pegar o Goiás de novo. Pô, isso me lembra muito meu filho, que a última vez que o Vasco pegou o Goiás pela Copa do Brasil, meu filho jogou e tinha feito 2 gols, quase fez o terceiro. Se o goleiro não fizesse uma grande defesa, ele tinha feito o terceiro. Isso ficou na história, porque ele podia ter tocado até a bola para Juninho do segundo gol e ele não tocou a bola para o Juninho, né? Mas fez um golaço. Aí perguntaram até ele se caso ele errasse aquele gol ali e Juninho sendo ídolo do Vasco. Mas isso mexe muito comigo, porque vai ficar na minha memória sempre, entendeu? E a perda do meu filho foi uma coisa muito terrível para mim. Pô, tô tomando remédio controlado, remédio tarja preta. Não posso ver jogo do Vasco, as coisas que eu tenho dele, entendeu? Que não tem como eu me desfazer das coisas dele, entendeu? Que é os troféus dele. Muita lembrança dele eu tenho aqui, entendeu? Então o que acontece? Ficou na história para mim, foi uma coisa muito marcante, marcante mesmo. Queria muito, mas muito que meu filho estivesse vivo. Pô, perdi meu único filho aos 24 anos, entendeu? Mas vou fazer o quê, né? A vida às vezes pega a gente de surpresas, mas eu vou ver o jogo. Tomara que o Vasco faça um excelente jogo e saia de lá com uma excelente vitória. Que não vai ser tão fácil, mas difícil também não é. Mas eu queria muito que meu filho estivesse em campo. Eu pergunto para ele se ele acompanha o Vasco, se existe ainda um sentimento muito forte, mesmo com o filho não jogando mais no clube. O Biraci responde assim. Pô, eu acompanho o Vasco sempre. Meu Instagram, muitos torcedores do Vasco mandando muitas mensagens de conforto pro meu filho, que meu filho era um grande ídolo do Vasco, um dos artilheiros da Copa do Brasil, e minha família toda é vascaína. Meu pai era fanático, vascaíno fanático, meus avós, minha mãe também, meus irmãos todo vascaíno. Tem meu sobrinho que joga lá no Vasco lá, entendeu? Já tá com 12 anos, joga muito, atacante também, centroavante. E eu sou vascaíno, às vezes eu não quero nem, assim, procurar ver, porque eu lembro muito, aí escuto o nome desse Thales Magno também, aí já me lembra meu filho também, atacante ele, né? Só que ele não tinha um porte físico que meu filho tinha. Meu filho pegava a bola e ia pra dentro e era difícil um zagueiro dividir com ele dentro da área. Mas eu sou vascaíno, muita coisa. Eu até falei com o Mazuco aí, ver se ele conseguiria uma camisa para mim, número 9, e botasse Thales Penha na camisa, que eu ia até em São Januário buscar essa camisa aí, nova do Vasco, porque se o meu filho tivesse vivo, já estava com essa camisa há muito tempo, porque ele fazia questão de me dar. Entendeu? Meu filho era vascaíno fanático, portanto que quando teve uma vez, 2 vezes, ele trocou de camisa, Vasco-Flamengo, Felipe, o goleiro, quando garrava no Flamengo, fez questão de dar a camisa a ele, chamando ele para ir pro Flamengo. Ele falou assim, tá, vou pensar. Ele disse que falou pro Felipe, mas chegou em casa e falou, pai, não jogo mesmo de jeito nenhum. Eu posso vestir qualquer camisa de qualquer clube no Brasil, menos a do Flamengo. Eu sou vascaíno, eu tenho pavor do time do Flamengo. Jamais. Aí ele pegou a camisa do Felipe e falou, pai, essa camisa aqui não fica aqui em casa não. Eu dou para qualquer um a camisa, mas aqui em casa não fica. Eu falei, por mim, você pode dar, porque pra mim, camisa do Flamengo aqui em casa nem entrava. Eu sou vascaíno fanático, entendeu? Fanático mesmo. Gosto muito do Vasco. Já é de família, já de gerações, dos meus avós, do meu pai pra gente, entendeu? Então é uma coisa, meus tios, todo Vasco, minha família toda vascaína. Quando o Vasco joga, a gente se reúne lá em Vista Alegre lá e faz alguma coisa pra gente ficar comendo. Eu não bebo, entendeu? Mas aí eles fazem aquelas comidas, churrasco. Mas eu sou muito vascaíno, minha esposa também vascaína. Eu já sou desde criancinha. Eles têm foto aí do Vasco aí, Thales bebezinho ainda, com 2 anos, aniversário dele que eu fiz do Vasco. Eu tenho foto aí no Instagram, ele pequenininho no meu colo, com a camisa do Vasco. Tem ele bebezinho com 1 aninho também em cima da cama, com a camisa do Vasco, entendeu? Então fica muito marcante, eu não consigo mudar não. Às vezes eu não quero ver porque eu lembro muito dele, entendeu? Eu tô ficando com problema de síndrome do pânico de novo, que eu já tava vindo com esses problemas. Aí tô tomando os remédios, tá piorando mais ainda, porque eu lembro muito do meu filho, toda hora vejo,
as pessoas mandando mensagem para mim, mandando foto, meu netinho também de 2 anos, essa semana ele botou uma camisa do Vasco, a mãe dele botou a bola do Vasco, aí ela perguntava, qual o seu time? Papai, 2 aninhos, então é complicado, os filhos dele todo, tudo torce pelo Vasco, por causa dele, entendeu? Porque o pai era vascaíno, eu amo o Vasco de coração. E depois da morte de Tales, será que mudou muito a vida do pai, o Birassi, e da família? Ele nos responde. Depois que meu filho faleceu, mudou tudo, né, na minha vida, porque era meu único filho que eu tinha, né? Eu não tinha outro filho, só tinha ele. Às vezes as pessoas falam assim, mas ele deixou a herança, os netinhos. Eu até falo, cara, é meus netos, mas não é a mesma coisa que meu filho, sabe por quê? Amanhã depois, tipo, uma das mães, que é a mãe da Lívia, tá morando lá em Goiás. Então, quer dizer, eu só vejo quando ela vem pra cá, ver a mãe dela, eu vou lá em cima lá ver, na casa dela, entendeu? Então não é a mesma coisa, meus netos nunca vai substituir meu filho. A gente tem que saber aprender a separar isso. Neto é neto e filho é filho. Meu filho não ficava 2, 3 dias sem me ver, sem ver a mãe dele. Ele brigava, pai, tô indo aí pra mim almoçar aí. Qual é, meu coroa? Tô indo aí, faz um almoço aí pra mim aí. Eu falava, pô filho, papai já até almoçou. Não, pai, só sabe qual é a minha comida preferida. Arroz, feijão, frita um ovinho aí, 2 ovinhos e uma salada de tomate com muito vinagre, pouquinho azeite. Entendeu? Então ele não fazia questão, ele queria estar presente da gente, entendeu? Para vir almoçar, porque ele sentia falta, que já estava 2, 3 dias, parecia que era 1 século sem me ver, era 2, 3 dias, entendeu? E ele fazia tudo por mim, eu saí do serviço que eu estava doente, eu trabalhava para poder não faltar o dinheiro da passagem dele, até que o Álvaro lá, eles botaram uma casa para ele morar perto, botaram ele para estudar em São Januário, mas eu trabalhava doente, assim mesmo, com problema de síndrome do pânico, entendeu? Já estava vindo com esses problemas, que eu já tinha perdido minha avó, que era uma mãe para mim também, entendeu? Aí veio piorar mais ainda, e com a perda do meu filho, pô, toda hora eu choro, tá piorando tudo. Meu pastor até falou, Bira, devido à lembrança do seu filho também, isso tá mexendo muito com você, é muita falta de ar do nada, tonteira, entendeu? Aí tem que ficar tomando esses remédios controlados. Eu não tenho dinheiro porque eu não estou trabalhando. Onde eu vou, eles não aceitam a pessoa ir trabalhar assim com esses problemas de síndrome do pânico. É uma coisa que é difícil pra caramba. E tudo me lembra meu filho, pra onde eu vou. Se eu ligo a televisão falar do Vasco, lembro dele. Querendo eu ou não, lembro dele. Se eu venho pra minha sala aqui, tem a foto que ele trouxe do Vasco lá, que ficava dentro do vestiário do Vasco lá, que era dele, que deram a ele no final, quando o Vasco se classificou para a Série A. Aí deram a ele, que ele fez o gol contra o Ceará. Aí essa foto minha esposa não deixa dar para ninguém, tá aqui na sala, enorme. Entendeu? Tem uns quadros dele com os filhos, tem uns quadros dele jogando, que eu já tinha feito há muito tempo, antes de vir acontecer isso. Entendeu? Então, meu filho vai ser difícil eu tirar, meu único filho. Nada vai substituir meu filho. Aqui na terra, nada. Entendeu? Porque ainda mais do jeito que ele era um filho excelente, não deixava faltar nada, ele me falava, pai, não vai trabalhar mais doente não, eu vou te dar um salário pro senhor aí todo mês aí, um salário bom pro senhor e pra minha mãe, pra vocês não trabalharem mais, mas minha esposa, que ela já trabalhava pra ela como manicure, entendeu? Então ele me dava, hoje eu não tenho, o dinheiro dele do Vasco ficou tudo pros filhos, os dinheiro que ele tinha, tudo prioridade do filho, eu fui em São Januário com o empresário dele, disse que é tudo prioridade do filho, entendeu? Meu filho é tudo pra mim, nada vai substituir isso. Sinto muita falta dele mesmo, toda hora eu tô chorando, às vezes eu vou deitar, não deixo nem minha esposa. Agora mesmo minha esposa foi sair, tava aqui chorando, que botaram um vídeo dele aqui no status, um dos amigos dele botou e ela viu ele dançando, entendeu? Ela já começou a chorar, também tá ficando com síndrome do pânico, ela entra no carro para poder fazer um crente, tem que abrir a janela, que ela começa a passar mal, diz que uma coisa sufoca ela dentro do carro, entendeu? Então é complicado, era o nosso único filho, meu com ela, entendeu? E ela era muito agarrada a ele, ela foi pro Japão, eu não fui por causa dos meus problemas, ela foi pro Japão, foi pro Uruguai ver ele jogar na seleção, foi na França também, entendeu? Ele jogar, acho que a Toulon. Ela viajou para vários lugares com ele, São Januário, ela não deixava de ir São Januário, Macaé, entendeu? E será que o Birassi arrisca um placar? Será que realmente ele está animado com o jogo de amanhã? Ou o sentimento não é tão forte assim, já não tem tanta vontade de acompanhar o Vasco? Responde aí, o Birassi.
Ah, como torcedor do Vasco, o jogo de amanhã eu queria que o Vasco fizesse uns 3-1, entendeu? E saísse de lá com a classificação, porque o Vasco tá num momento bom, tem jogado bem e eu queria que o Vasco tivesse um bom resultado lá amanhã e trouxesse a classificação, né? Até para dar que a Copa do Brasil, né? Já seria um dinheiro que entraria mais pro Vasco, entendeu? Mas eu sempre vou torcer pelo Vasco. Isso aí não tem como. Se eu não torcer pro Vasco, eu não torço pra time nenhum. Eu tenho várias camisas aqui de time aqui, mas eu não boto, que ele me dava, ele trocava, me dava, eu não boto de jeito nenhum. Quando eu coloco, só pra ficar em casa aqui perto, mas pra ir pra rua eu não coloco não. Não coloco mesmo. Ou eu coloco a camisa do Vasco ou coloco a camisa do Japão, entendeu? Mas a maioria das vezes é a camisa do Vasco, entendeu? Eu tô até querendo comprar um boné novo do Vasco pra mim, a camisa, mas até falei com o Mazuca, ele disse que me daria a camisa. Queria ver se ele me dava o casaco, uma touca também do Vasco, entendeu? Porque meu filho me dava tudo isso. Ele sabia que eu era fanático pelo Vasco. Quando ele jogava, a primeira coisa que ele falava: e aí, pai, como é que foi os comentários aí? O que o Dé Aranha falou? Dé Aranha falou de mim, porque o Dé Aranha gostava muito dele, que ele tinha um grande potencial, entendeu? Então ele perguntava lá: o que o Dé Aranha falou? O que o Gesso falou? Sei o que, ele ficava assim: o que eles falaram na rádio aí? Qual foi a rádio que o senhor ouviu? Entendeu? Então é complicado, mas eu sempre vou ser torcedor do Vasco. Você ouviu o pai de Thales, ainda com muitos problemas psicológicos, mas também tentando o apoio do clube. Vamos ouvir o advogado da família, Cruyff Sampaio, que está atendendo o pai, o Biraci, e todos os familiares na questão do acerto com o Vasco. O Vasco já acertou tudo que tinha que receber a família, principalmente para os filhos de Thales, mas o pai, a família em geral, passa enormes dificuldades. Cruyff Sampaio, advogado, cobra do Vasco pelo menos apoio psicológico, carinho e uma conversa para tentar dar um apoio, um suporte ao pai do jogador. Com a palavra, o advogado da família. Em relação à questão aí do Thales e os familiares junto ao Vasco da Gama, é o seguinte: no dia do enterro teve presente lá a direção do Vasco, teve o Campelo, alguns atletas como o Pikachu, Roberto, teve lá o pessoal da direção do Vasco da Gama, e naquele encontro ali foi dito que os familiares, o pai e a mãe, teriam todo o suporte necessário por conta daquela situação. Inclusive foi pedido pro Bira comparecer em São Januário para pegar os pertences do jogador, né, do filho, essas coisas todas, e ali seriam acertados os valores indenizatórios e assim por diante. Pois bem, a verdade é que nada disso aconteceu. Os bens, o pai do Thales não pôde tirar bem algum do jogador. Na questão indenizatória foi toda para os filhos, né, nada mais justo, a questão da mãe, dos filhos, mas foi garantido ao pai e à mãe de que o Vasco daria um suporte, não só um suporte psicológico, não só o suporte humano, mas também um suporte financeiro para aquele momento ali, dentro da indenização que é legítima. E isso não foi cumprido até hoje. Desde quando o Thales veio a óbito, os familiares sequer receberam aí ligações de apoio, como você acabou de fazer, Flávio, sabe, para o Thales. E isso o deixou muito chateado. E corroborou também, meu amigo, pela questão de um contrato em que o Thales, com 15 para 16 anos, iria assinar o contrato profissional, só que o Thales era menor. E aquela assinatura que está no contrato não é do pai do Thales. Ou seja, aquele contrato ele foi alterado. Aquele contrato sofreu uma intervenção de um terceiro, sem autorização do pai, e alguém manipulou aquela assinatura. Então isso é uma outra questão que o Bira gostaria de sentar e rever junto à direção do Vasco da Gama nesse momento, né? Ele elogia muito o Campelo, diz que é uma pessoa excepcional, muito séria naquilo que faz, né? E ele, em momento algum, quer prejudicar o Vasco da Gama, mas gostaria de ter a possibilidade, de forma amigável, razoável, proporcional, sentar novamente com a direção do Vasco, de modo que esse contrato fosse revisto, né? Ele bate nessa tecla, e que também o Vasco desse o suporte que prometeu dar. O Bira hoje ele está com síndrome do pânico,
e o psicólogo diagnosticou justamente por conta do filho, essa ausência do filho. Isso traz também depressão para ele. Onde ele vai, ele vê foto do filho. Quando tem jogo do Vasco, ele se lembra do filho. E isso também tem trazido muita angústia para ele. Mas ele ficaria muito feliz se o Vasco atendesse e desse um suporte para ele e para a esposa, para os familiares nesse momento, porque as ex-esposas, né, as ex-viúvas do jogador e os filhos receberam esses valores e cada um toca a sua vida. E os familiares mesmo estão lá à própria sorte. Então, o que o pai tenta é justamente sentar, marcar uma reunião com a direção do Vasco da Gama e ver o que o Vasco de fato pode fazer nesse momento aí para ajudar os familiares. E a gente se coloca à disposição, meu amigo, à disposição para poder sentar e conversar. É isso, fica a saudade de um menino que tinha tudo para dar certo e que perdeu a vida precocemente. Fez essa estreia com 18 anos e faleceu com 24 anos. Foi muito cedo o querido Thales, o querido Balotelli. Mas fica a lembrança que os gols de Thales nesse jogo possam inspirar um outro Thales, de quem vamos falar no próximo bloco. Uma joia, um talento, que estreou no ano passado jogando contra o Botafogo como uma opção do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Vasco perdeu, mas Thales Magno conseguiu ganhar a notoriedade que talvez não esperasse tão cedo. Foi assim que tornou-se uma joia. Foi convocado para a seleção sub-17 para o Mundial, mas infelizmente sofreu uma lesão muito séria. Antes, havia feito misérias com a camisa do Vasco. Voltou nesse ano, mas sofreu uma nova lesão em fevereiro no pé. Está parado há um bom tempo e voltando agora aos poucos. E a torcida não tendo paciência com o menino, que tenta se recuperar, mas realmente está sentindo as críticas. Vamos ouvir outro pai, Carlos Magno, o pai de Thales Magno, que admite que realmente a situação para o filho não está legal em função de tantas críticas, até de algumas agressões verbais nas redes sociais para Thales Magno. É um menino, tem 18 anos e a cabeça não anda legal, segundo diz o pai Carlos Magno. É muito difícil, tá? É muito difícil nós convivermos com essas palavras de baixo escalão que alguns torcedores, tá? Não são todos, mandaram pro Thales, né? Ele sente muito, até porque tá vindo de um momento de contusão, cirurgia, N coisas, mas que muitas alegrias ele já deu ao torcedor vascaíno, né? Então nós ficamos tristes, tá? Tanto ele quanto a família, porque ele já nos deu muito prazer, eu até como pai, como vascaíno. Então, realmente a gente fica muito triste e o Thales também. E como pai, Carlos esteve hoje no aeroporto para levar o filho para Goiânia, para encaminhar o filho para Goiânia. E ele disse que tudo isso que está acontecendo tornou-se uma enorme motivação para Thales Magno. E ele confirma o contato que teve hoje com o filho antes do embarque para Goiás. Sim, eu fui ao aeroporto hoje, sim, tá? Fui exatamente pelo momento que ele está passando, de muitas críticas, e ficou um pouco abalado, sim, nos primeiros momentos, mas ele já está entendendo que essas críticas, tá? É necessário que ele use isso como uma aprendizagem, como uma crítica construtiva. É óbvio que não é bom, tá? Mas volto a dizer, muitas alegrias ele já nos deu e deu ao torcedor vascaíno, mas nós vamos aprimorar isso da melhor forma possível. E eu dei a ele lá uma palavra de carinho,
tá? Eu fui ao aeroporto exatamente para isso, tá? Para transmitir para ele que nós estamos com ele, que o torcedor vascaíno está com ele. E eu peço ao torcedor vascaíno que abraça o Thales, não só o Thales, como esse grupo, que é um grupo que assim eu pude ver no aeroporto, tá? Presenciar isso. É um grupo muito unido. Os caras estão ali, sabe, com um imenso carinho, prazer de estar ali, entendeu? E assim, vamos abraçar esse grupo, porque assim, tá nos dando alegria. Hoje o nosso time tá aí em primeiro colocado ou segundo, mas nós podemos nos gloriar disso. Já passamos momentos ruins, momento triste, e hoje nós estamos alegre. Mas pô, o Thales não tá jogando bem. Mas o Thales hoje, se vocês avaliarem, entendeu? O torcedor vascaíno avaliar, o Thales hoje é uma peça importante dentro de um quebra-cabeça. Você vê quantos marcadores fica em cima do Thales quando ele pega a bola, entendeu? E o que eu quero dizer com isso? O Thales, ele vai sofrer um pouquinho, porque hoje todo mundo conhece o Thales, entendeu? Como amanhã todo mundo vai conhecer outros jogadores, entendeu? Porque eles deixam de ser um jogador que ninguém conhece para ser realidade. Então a marcação é outra, entendeu? Então nós precisamos nesse momento abraçar não só o Thales, todo esse grupo do Vasco, entendeu? Porque para nós conseguirmos alcançar alguma coisa, nós temos que estar unidos. Esse foi o motivo que eu fui para o aeroporto, para dar uma palavra de carinho para o meu filho, porque de crítica ele já recebeu muito. Agora nesse momento ele está precisando de carinho. Para concluir, o pai de Thales Magno deixa um recado para o torcedor do Vasco e arrisca um placar para amanhã. O recado que eu posso dar para o torcedor vascaíno: muito legal isso. Eu quero dizer que vamos abraçar, como eu já falei aqui atrás, vamos abraçar esse grupo, tá? Esse grupo tá de parabéns, entendeu? Então, vamos abraçar, vamos aí dar força pro Thales, não só pro Thales, com outros jogadores, que nem todos os dias todos os jogadores vão ser um astro dentro de campo. Vai ter momentos bons, momentos ruins, e nós temos que, eu estou falando como pai e como torcedor, nós temos que abraçar esse jogador, entendeu? Não é criticar, entendeu? Porque às vezes algumas críticas são construtivas, mas outras não, entendeu? E quando elas não são construtivas, ela deixa o jogador cabisbaixo, e se não tiver uma família, tá, para acolher esse jogador, ele automaticamente vai ficar com a autoestima lá embaixo. Então, torcedor, vamos abraçar o Clube de Regata Vasco da Gama, vamos abraçar com carinho esses jogadores, essa equipe maravilhosa que está nos dando muita alegrias, entendeu? Isso aí, ô Flávio. E placar do jogo é 2-0, placar do jogo 2-0, um gol do Cano, que é um cara que tem uma presença diária fora de sério, e vou torcer pro meu filho fazer o golzinho dele, que é para levantar essa torcida e ao levantar a autoestima dele, e ele voltar a jogar o futebol que ele jogou lá atrás. Um abraço, muito obrigado. É isso, gente. São dois pais, cada um com a sua história. O primeiro, a saudade de um filho que brilhou em sua estreia exatamente contra o Goiás na Copa do Brasil. E o outro, uma realidade. 2 Thales, sendo que o de agora precisando do nosso suporte, da nossa confiança. Thales é um menino, é uma joia, mas joga muita bola, gente. É um jogador que pode ser decisivo para nós. E aí, vamos abraçar esse moleque? Mesmo que ele não jogue bem amanhã, não podemos depreciar esse menino e tantos outros meninos que estão no Vasco da Gama. Vinícius, Peck, paciência com a molecada. E a gente pede a você que possa abraçar o Thales. Energia positiva, e que o placar que o pai de Thales deu de 2-0, ou o placar que deu o pai de Balotelli de 3-1, qualquer um desses possa chegar em bom tempo e que o Vasco consiga uma grande vitória amanhã em Goiânia. Em nome do Pai, vamos torcer para todos poderem brilhar amanhã na decisão da Copa do Brasil. Vamos então às informações do último bloco.
A delegação do Vasco já está em Goiânia, já está lá, viajou em voo fretado, todo o esquema muito bom, como eu informei hoje no Bom Dia Gigante apresentado pelo Emerson Rocha, mas teve um desfalque de última hora. O teste da Covid é assim, ele pode tirar jogadores importantes, como o jovem e ótimo volante Bruno Gomes, que está agora afastado por 10 dias, inclusive não joga contra o Fluminense e semana que vem contra o Santos. Aí uma dúvida, quando vai poder voltar? Bruno Gomes está fora e o técnico Ramon Menezes, que deveria contar com ele, vai ter que mexer aí um quebra-cabeça. E para o jogo de sábado é um outro problema, porque ele não vai contar também com o Andrei. Mas um reforço tem o Vasco, você está vendo aí na foto. Embarcou, como nós informamos também hoje, que ele iria fazer um último treinamento. Dr. Rodrigo Furtado, médico do Vasco, nos informou. Iago Pikachu está pronto e deve estar em campo. Principalmente em função dessa saída aí do Bruno Gomes, para ganhar mais experiência, talvez o Iago Pikachu possa começar o jogo. Também porque Cláudio Vinck, lateral direito, está com um problema muscular. Vai ficar aí uma semana pelo menos parado e não vai para Goiânia. Aliás, não foi para a capital de Goiás. Pikachu e Tenório serão os laterais para a partida de amanhã. Um jogador que acabou renovando, como nós informamos ontem no Bom Dia, dissemos que era para ontem ou para hoje. Juninho, você está vendo aí a foto dele ao lado do tio, uma confusão danada que aconteceu em função de briga de empresários. O tio Kleberson Silva esteve hoje com ele em São Januário, assinou o contrato, agradeceu muito ao diretor executivo Mário André Mazzucco, ao vice de futebol José Luz Moreira, e ele assina contrato até 31 de dezembro de 2023. Em relação a Fred Guarim tem realmente que receber do Vasco, eu pude apurar isso, entre 200 e 300 mil reais. É mais ou menos essa grana aí, incluindo questões de salário, de outras situações que ele ficou de receber, e o Vasco está tentando um acordo para fazer esse parcelamento e não ter nenhum tipo de preocupação com o Fred Guarim. Mas não deve demorar muito a questão do problema de rescisão dele, ele deve estar saindo sim do clube. Sobre reforços, eu informei isso ontem no Ave Mais. O Vasco sim está mapeando a possibilidade de trazer um jogador de meio de campo. Talvez ali a cerejinha do bolo, jogador que possa ser um diferencial, ainda mais com essa certa saída de Fred Guarim. Mas com calma, com tranquilidade, esperando de repente o próprio Carlinhos ganhar mais confiança. Muito torcedor pergunta, mas o Carlinhos não estreia, não está bem ainda nos treinos, não está passando confiança na parte física, mas já já vai ter uma oportunidade para quem sabe até ganhar a titularidade. Amanhã, 9h30 da noite, o jogo entre Vasco da Gama e Goiás, um jogo importantíssimo, muito importante. O Vasco vencendo ganha 2 milhões de reais e passa para a próxima fase da Copa do Brasil. Se ganhar por 1 gol de diferença, vai para pênalti. Se ganhar por 2 gols de diferença, o Vasco da Gama estará classificado. Vamos torcer. E amanhã a gente tem o nosso pré-jogo e o nosso pós-jogo para analisar Vasco da Gama e Goiás. E para concluir esse AveNews, eu quero mandar 3 abraços, 2 atrasados, de pessoas queridas que fizeram aniversário no dia 21 de agosto junto com o Vasco. A minha querida cunhada Renata Coimbra e meu sobrinho Rafael Figueiredo, os dois fizeram aniversário. E hoje, completando 83 anos de idade, minha querida sogra Maria Lígia Bertoletti. Um beijo, meu amor. Muito obrigado por ser quase minha mãe. Tanta alegria, tanto carinho, enfim, a gente reza muito pela sua saúde, que tudo corra bem, coma o seu bolo, aproveite. A senhora é genial. Feliz aniversário, minha querida sogra. É isso aí, gente. Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante. Olha, se tudo correr bem com o nosso JP Escofano, ele vai voltar. E à noite a gente tem o nosso pré-jogo e o nosso pós-jogo para Vasco da Gama e Goiás. A jornada abrindo no pré-jogo 8h30 da noite, para o jogo às 9h30. E o pós-jogo, assim que acabar o jogo, a gente entra e vai até a meia-noite, meia-noite e 15, no máximo, para a gente analisar, tomara, uma grande vitória do Vasco da Gama. Curta as nossas redes sociais, no @avascaínos, Instagram, Facebook e Twitter. Também, se você quiser fazer parceria com o canal Atenção Vascaínos, Vascaínos Atencão, sem tio e sem cedilha, @gmail.com. E torne-se membro do canal. R$ 2,99. É baratinho, é tranquilo e você vai ser sempre bem atendido. Quem sabe um dia você não participa de uma live como fez o nosso Murilo, grande Murilo, na semana passada. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo final de terça-feira. Tchau, turma!
Atenção, vascaínos, ao Vasco nada. Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca.